Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Poder Real. Aqui nós vamos conversar com profissionais super especiais, tratando de temas muito importantes para você, mulher moderna, mulher real, que quer saber como enfrentar os desafios do dia a dia, em busca da tua verdade, do teu crescimento. Por isso, eu recebo hoje uma convidada poderosa. Ela é poderosa. Laura de Figueiredo é advogada, é fundadora do escritório que leva o seu nome e é mediadora de conflitos. Olha só que importante isso vai ser. Então, como vocês sabem, por favor, já compartilhem com os amigos, com a família, porque eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com essa conversa aqui de hoje. Além de tudo, a Laura Di, ela é professora do INSPER, do curso de Gestão Patrimonial, Aspectos Jurídicos, com aulas de Direito de Família e Sucessões. Laura Di, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse podcast, esclarecendo dúvidas, ajudando especialmente as mulheres. Os homens são sempre muito bem-vindos, é claro, mas o nosso foco é nessa mulher que está em busca dessa vida mais real, poderosa e com luz, Então, para começar, eu gostaria de entender um pouquinho de que forma você e a tua equipe pode ajudar as mulheres que não sabem como lidar com os conflitos familiares, que são muitos. O divórcio é o principal deles, Vamos lá. Obrigada, Leila. É uma honra e uma alegria estar aqui para falar de um tema muito importante que abala as estruturas de uma família, abala as estruturas de uma mulher, dos filhos e, por que não, do casal, do homem também. Mas homem e mulher são seres bem diferentes. Verdade. E em sentimento, em ação, em emoção. E o divórcio, o fim de um relacionamento, afeta de forma diferente o homem e a mulher. A experiência no escritório como advogada mostrou que as dores são sempre as mesmas. As preocupações, as angústias, principalmente para as mulheres. Ainda que a gente esteja numa sociedade onde a mulher tem o seu lugar, ganhou uma parcela importante no mercado de trabalho, em poder, em conhecimento, em participação efetiva, o momento do divórcio, a contratação de um advogado, não faz parte da rotina de ninguém. Não, ninguém... Nem desta nova mulher. Exatamente, acho que ninguém está preparado. A gente não tem esse receio. Normalmente a mulher assume o casamento para a vida toda. Às vezes não dá certo. Ninguém se casa pensando em separar, A gente faz alguns arranjos, alguns ajustes na hora do casamento, a escolha do regime, etc. Mas a gente não se prepara para esse momento. Quando ele acontece, a gente percebe que a mulher chega no escritório, então nesse atendimento presencial, muito perdida, muito sofrida, muito angustiada, para não dizer ameaçada. Não, e tem toda a pressão antes de chegar no escritório, Entendo. Quanto tempo ela fica perdida, com medo, acuada. Exato. Parece como se estivesse cometendo um crime. Peraí, deixa eu me defender, mas eu tenho medo. A primeira emoção, o primeiro sentimento, eu acho que é de frustração. O meu casamento acabou. Ou a minha união estável, não importa. O meu relacionamento acabou. E vem um sentimento aí histórico que será que a culpa foi minha? Será que eu não fui capaz? Onde é que eu errei, E aí, nesse momento de insegurança, ela procura ouvir as amigas, enfim, vai ao Google pesquisar o que fazer, como fazer, quais são as opções. E você tem toda a razão, é um momento de muito, eu não sei o que fazer agora, eu tô sem chão. É muito difícil. E também eu acredito que ela não tem uma rede. A maioria das mulheres não tem essa rede de apoio da família,
Porque sempre é visto como que a mulher, ai não, melhor ficar no que está certo. É ruim o casamento, tem briga, tem violência. Muitas vezes tem violência, mas o aconselhamento é de que, não, fica lá por causa das crianças. E dependendo da questão geracional, essa é uma recomendação muito frequente, né? As mulheres mais jovens, elas já são mais autônomas, já trabalham há muito tempo, mais cedo, tem uma noção de que eu posso me virar sozinha, muito mais consolidada nessa nova geração dos milênios e tal. Não que não existam separações e divórcios, não que a gente não atenda jovens, esposas com 30 e poucos anos de idade, já com filhos pequenos e tudo. Mas essa coisa desse aconselhamento fica lá, melhor com ele do que sem ele, até mesmo em casos de violência, é muito frequente para as mulheres um pouco mais velhas, pelo aconselhamento das próprias mães, que têm um outro histórico de vida, né? Que normalmente pensam como é que a minha vida vai enfrentar esta vida nova sem o marido. É verdade. Há um temor natural. E também porque muitas vezes ela não se preparou financeiramente ou com uma carreira. Também. Muitas mulheres optam pela família, com os filhos pequenos, e retomam a carreira depois. Muitas mulheres chegam ao escritório dizendo, eu não trabalho desde que meu filho nasceu, faz 10 anos que eu estou fora do mercado de trabalho, então eu não tenho uma receita própria para me sustentar nesse período, como é que eu faço? E aí essa dependência financeira do marido como provedor impede que ela tenha voz. Então ela não tem duas coisas, ela não tem conhecimento do que fazer, como fazer, não se preparou para esse momento, e natural que não tenha se preparado, e não tem recursos. E é assim que chega a cliente lá no teu escritório. Lamentavelmente. E qual é a primeira ação? Como ela pode se sentir abraçada? Porque você lida com uma situação, primeiro, burocrática, mas também com uma carga emotiva, impressionante e com muita dor. Como é esse approach? A gente recebe as pessoas num momento muito difícil, né? O advogado só lida com problemas. Mas na área da família, os problemas, eles trazem traumas e históricos de uma vida toda. E envolvem várias pessoas, diferente de uma briga de sócios, por exemplo, né? Eu tenho a sociedade, eu tenho as questões comerciais, mas nas questões de família, eu trago menção, aí, memórias, desde o dia do casamento, desde o namoro, desde o nascimento do primeiro filho. É muito traumático. E o que a gente costuma fazer é deixar de lado aquela velha advocacia, que é uma advocacia voltada para o processo. E o processo não ajuda ninguém. O processo, hoje, é moroso, como sempre foi, mas ainda mais com a sobrecarga do judiciário. Ele é caro e ele não atende a dinâmica da vida da família. Então, você começa um processo litigioso para uma discussão de guarda de filhos, de regime de visitas com as crianças com tenra idade, 5, 6 anos, eu posso terminar esse processo com as crianças com 15. Meu Deus! Meu Deus do céu! É uma vida! Como é que eu vou pensar nos alimentos de uma criança com 5 anos, que eu vou ter que mudar este valor quando essa criança vai crescendo, porque as necessidades mudam também? Tudo isso eu vou levar para o judiciário. Eu vou levar para o judiciário cada momento de conflito, de agenda dos pais, de férias. É impossível o juiz dar conta da dinâmica da vida. Mas o ser humano tem uma questão interessante. Quando eu não sei lidar com uma situação, quando eu não consigo conversar, e o diálogo, para mim, é o grande centro de todos os conflitos, a falta do diálogo, né? Falta de... ele leva para alguém decidir. Então, eu entrego a minha família, o meu problema, o meu casamento para um juiz. Eu não sei resolver? Resolva para mim. Devia primeiro passar por um consultório
terapêutico, fazer terapia junto, porque É importante. às vezes você simplesmente só não consegue resolver e falar coisas que vão crescendo como uma bola de neve. Mas a dor impede o diálogo, né? A dor, a pressão, a dependência, a falta de conhecimento, tudo isso, e até a forma de como o casal lidava com esse relacionamento. Se era um casal aberto, é mais fácil dialogar. Se era um casal mais fechado, conversava menos abertamente sobre alguns assuntos banais, imagina quando tiver um assunto sério para resolver. É verdade. Então, não poder conversar pode e normalmente deságua num processo judicial. O problema é que o processo normalmente estressa ainda mais. É aí que entra a mediação. Eu acho que a mediação entra a qualquer momento e sempre, Leila. Ai, Sempre. que interessante. Explica pra gente, então, o que é e como funciona, como ela deve ser aplicada, porque muitas pessoas não entendem. Mediação, como assim? Então é um psicólogo? Não, não é um psicólogo. Antes de falar da mediação, eu vou falar por que o processo torna este conflito ainda mais acirrado. Além das partes que já estavam em conflito, a gente tem duas pessoas ou duas equipes para auxiliar no processo que agora fazem parte desta briga. Os dois advogados, que são, portanto, ex-adversos. Cada um defendendo o direito ou os interesses do seu cliente. E aí, se você tem afinidade, contrata um advogado que tem esse perfil litigioso, em algum momento ele vai propor o acordo? Gente, é muito difícil. Eu já tô ficando nervosa só de estar na pele, porque começa outros capítulos, né? Porque Exato. é uma briga de egos daí. Ele parte para ver aquilo ali não para uma solução, Exato. mas para uma batalha. A maioria dos advogados, numa visão mais tradicional e numa visão acadêmica, você vai para a faculdade, na faculdade de Direito você é submetido a cases e você tem que vencer. Então, toda sentença, toda decisão, tem alguém que teve a decisão favorável, é o vencedor, e alguém que perdeu. Então, qual é o objetivo dos advogados? Vencer. Vencer. Mas vencer o quê? Qual é o serviço de fato que eu estou prestando para essa família? Em que momento entra a consideração ou reestruturação? O que eles precisam de fato? Eles precisam de uma decisão de um juiz que vai satisfazer a um ou a outro ou a ninguém, e ambos vão para o tribunal recorrer, e lá mais uma decisão passível de recurso novamente, num processo sem fim. E onde ficou esta família? Onde ficou essa retomada da vida por esse casal que vai conhecer outras pessoas, que quer casar de novo, que quer ter outras famílias? Como é que ficaram essas crianças no crescimento no meio desse processo? Então, quando eu recebo essas questões, a primeira coisa que eu faço é perguntar: você sabe, já ouviu falar, conhece a mediação? Porque, no caso, a cliente procura o teu escritório, ou o cliente procura o teu escritório, pela questão do divórcio, direito de família. E aí você tem esse capítulo fabuloso, que seria tentar recuperar. Tentar facilitar o diálogo. Facilitar o diálogo. Tornar um pouco mais digno esse final de relacionamento. Um pouco mais humano. Um pouco menos dolorido para as partes e para os filhos, porque todo mundo sofre. E você conhece muita gente que passou por isso. Eu conheço muita gente, não só pelo aspecto profissional, pela vida. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente conhecem infinitas pessoas que sofreram com esse momento. Com certeza, com certeza. E aí a mediação é muito pouco conhecida. Em que pese ela ser uma lei não nova, não recente, ela é de 2015. É bem recente. 2015. Sim, mas já está consolidada, né? É consolidada, mas eu acho que ainda falta tanta divulgação, por isso que eu digo que ela é recente. Muito. Né? Por isso que, para esse teu programa, Poder Real, a mediação atribui um poder real às partes.
As pessoas, ela tira o poder das mãos do juiz, que tem que dar uma decisão, que muitas vezes nem o juiz queria dar aquela decisão, mas pela lei ele tem que dar aquela decisão. Nossa, é verdade. Eu dou o poder para as partes decidirem como é que elas querem conduzir este processo. Alguma coisa deve ter tido de bom nesse relacionamento, para poder encerrar com um pouco mais de dignidade. Então, o mediador, ele é, por força dessa lei, um facilitador do diálogo. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser qualquer pessoa que tenha a formação num curso superior, ela pode ser certificada como um mediador. Ai, que fantástico. E aí, a gente pode trabalhar com mediação. Por exemplo, eu entendo que um caso específico, eu preciso de um apoio de um psicólogo. Eu preciso de um comediador. A mediação ela pode ser feita por um advogado, ela pode ser feita por um advogado junto com o advogado da outra parte. Não tem travas para mediação, porque ela é um facilitador. Essa mediação pode ser exercida apenas pelos advogados e o casal continua se odiando? E os advogados tentam amenizar? Ótima pergunta, eu vou te contar um caso. E aí, vamos amenizar um pouco a dor e vamos falar das partes boas, né, dos exemplos. E eu mediei um casal num divórcio bastante emblemático, bastante sofrido, com até tentativa de suicídio por parte da esposa. Foi bem dramático. Bem forte. E eu mediei com sessões de mediação isoladas. O mediador vai avaliar o caso e ele vai dizer se as sessões serão isoladas, se serão conjuntas, se será um pouco isolado no começo e depois a gente decide se coloca os dois juntos para conversar. Bom, este exemplo, esse caso, foi inteiramente com sessões separadas. Sessões presenciais de mediação com a mulher e com o homem. É porque a história era forte, né? Fechamos o acordo. Fizemos a mediação e aí esta minuta do acordo ela é levada ao judiciário. Se tem filhos menores, eu tenho que levar para homologação com todos os termos. Então, falando do divórcio, falando da guarda, falando do regime de convivência, dos alimentos, da partilha, do patrimônio, tudo direitinho. No dia de assinar, eu falei, olha, vamos marcar um dia, vamos assinar. Condição. Cada um assina, condição da esposa, cada um assina na sua sala separadamente. Ela não queria nem ver. Foi a sua pergunta. Então, os advogados podem auxiliar e o casal nem precisa se ver? Pode acontecer. Aí a sensibilidade de entender as necessidades do casal, do advogado entender, porque se você está diante de um conflito muito grande e vai colocar os dois frente a frente para eles se agredirem ou sofrerem ainda mais, para quê? A mediação serve, inclusive, quando o casal não tem a mínima possibilidade de convívio. Ela serve para resolver o problema. Né? Sem dúvida. Então, ela é fundamental sempre. Eu sou, assim, apaixonada pelo tema. Eu já tinha uma formação de resolução. Eu entendo que a função do advogado não é promover processos. É lógico que a gente tem esta ferramenta, a gente tem a técnica específica para ir ao judiciário e levar os direitos e os interesses dos nossos clientes. Mas resolver os conflitos pode ser muito mais rápido, muito menos estressante, muito mais barato financeiramente do que você levar um processo 15 anos. Com certeza. Um processo de mediação tem um tempo máximo de 3 meses. Para você conseguir esse resultado, você não vai ficar um ano conversando com as partes. Ou vai dar certo, ou não vai dar. Vocês chegam à conclusão de que, olha, a mediação aqui não está fazendo efeito, não resultou. Exato. Então vamos... Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu, sempre deu certo. Sempre deu certo. E tem algum caso de o casal está preparado para a separação e vem a mediação e de repente eles resolvem reatar e não separam? Já aconteceu? Teve também. Esse casal, eu recebi uma ligação dela e depois dele. Porque aí tem um detalhe importante. A mediação é um procedimento que tem que ser aceito pelos dois.
Então, normalmente, chega no escritório, a esposa, o marido, enfim, quem quer que seja, chega. Olha, doutor, eu quero me separar, tá. Ótimo. Já ouviu falar na mediação? Ah, nunca ouvi, me explica. Explico. Então, qual é o próximo passo? Converse com o seu marido, com a sua companheira, com o seu parceiro, se ele quer fazer uma tentativa pela mediação. Ou, se você não quer nem conversar, você me avisa que eu vou ligar, vou explicar o que é que você me procurou e eu explico. Se a pessoa aceitar, se eu tiver a adesão dos dois, é uma obrigação da lei, a gente pode fazer. Senão, não. Certo. Mas este casal me liga primeiro a esposa, quero me separar, quero marcar uma consulta, divórcio, nananana, faz meu divórcio. Liga o marido, olha, é verdade, nós vamos separar, quero que faça mesmo, dá tudo certo. Ok. Conversa com um, conversa com o outro, uma sessão para entender se era de fato o interesse do casal se separar, em que condições. Abre o coração. A mediação atendendo os dois separadamente. Numa primeira reunião, que é uma reunião de avaliação para saber se é o caminho. Bom, para ir direto ao final, este casal não se divorciou. A gente entendeu pela mediação a problemática enfrentada. Eles estão felizes e juntos até hoje. Gente, eu amei. É um casal que se tornou, obviamente, amigo, né? Assim, eles são grandes amigos. Ela me chama de irmã. E isso só a mediação pode proporcionar, porque depois que você vai para o processo, é tanta briga ali. E são tantas feridas, né, que um processo não dá mais, causa. entendeu? É Depois é verdade. muito difícil. Mas a gente já teve até casais que se separaram, de fato, e que voltaram a casar de novo. Ai, adoro essas histórias também, eu acho massa. Tem parte boa também. Parte boa, e a justiça está aí com essas soluções que eu acho fantástica. A questão da mediação é civilizado, é uma coisa que dá para resolver, né? Agora, para as situações, para as mulheres que não têm um final feliz, como foram esses dois exemplos que você deu, e ela está num relacionamento horrível, muitas que estão assistindo agora, podem estar nos assistindo, estão vivendo isso e querem saber qual o primeiro passo, o que ela deve observar para escolher um advogado. Há uma tendência da mulher querer ser defendida por uma mulher, isso é relevante ou não? Me explica em termos gerais qual é o passo que essa mulher que está angustiada, triste, acabada, deve fazer. As perguntas aqui, elas davam um livro, né? Dava Nossa, pra é gente, tanta coisa que a gente quer saber que mistura tudo. dava pra gente ficar conversando aqui horas e horas. Horas e horas. Então, vamos lá por partes. Primeiro, a gente precisa que essa mulher, ela tenha minimamente um recurso para manter a serenidade. Equilíbrio. Equilíbrio. Então, qual é a ferramenta que ela dispõe na vida dela hoje, né? Ela tem um terapeuta, ela tem uma amiga que ela pode conversar, ela tem, sei lá, uma religião que ela segue com alguém que ela possa se aconselhar. É um momento muito difícil. Muito difícil, muito doloroso. Então, precisa ter sabe, respira. Não faz nada. Respira, chora, né? A gente tá falando de mulher, né? Mulher chora, né? Chora, e coisa boa é chorar. A gente põe pode pra fora. Tu botar pra fora. Então, calma. Primeiro, serenidade. Você vai precisar buscar informações. Essa mulher, ela não sabe por onde começar, a gente já falou aqui. E aí ela vai, conversa com a amiga, conversa com a mãe, conversa com a tia, conversa com a cunhada, conversa com não sei quem. E cada um vai contar uma história. E aí possivelmente, pela experiência no dia a dia, eu posso te assegurar, ela vai ficar ainda mais confusa. Porque vai ter uma amiga que vai contar assim para ela, olha, você tem que fazer isso. Porque eu fiz desse jeito e agora eu tenho assegurado uma pensão de X mil reais que só foi porque eu fiz isso. E olha, se você não falar isso assim, 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 você não vai ter férias para os seus filhos.
Mas se você falar tal coisa, ele é capaz de pedir a guarda e levar os filhos embora para morar com ele. Você imagina? São 1 milhão de vivências diferentes, realidades diferentes, e aí vem aquela enxurrada de informação da experiência que cada um teve. Aí ela fica ainda mais perdida. É super normal. É muita coisa. Faz parte. Tenha calma, tá prestando atenção. Tenha calma, respira fundo, Isso. encontra teu centro e É difícil. Aí ela vai pesquisar no Google. Ela vai pesquisar no Google. vai. Deixa eu dar uma gulgada para ver o que está acontecendo, se isso aqui é verdade, quanto que estão pagando de alimentos, eu não tenho recursos, eu estou fora do mercado, eu não trabalhei, como é que eu vou me virar? Me disseram que ele não vai me dar a pensão, disseram que ele vai cortar o meu cartão. Corta mesmo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não adianta eu perguntar aqui para a doutora Laura Di, toda mulher pode sair do casamento com uma pensão? Não tem como responder isso. Exato. Por dignidade, eu diria que sim, mas eu tenho que olhar O histórico. a condição de cada pessoa. É muito diferente. Bom, aí tá. Ela viu tudo aquilo, foi no Google, e aí ela fala, eu preciso ter informações exatas. Vou procurar um advogado. É o caminho natural. Na escolha do advogado, ela vai enfrentar mais um problema. Porque tem que ter afinidade, empatia, Muito segurança. importante. Isso que eu ia falar. Segurança. Principalmente quando envolve crianças, né? Eu acho que a mulher se fragiliza ainda mais quando envolve filhos. E ela precisa, é meio que inconsciente, transferir a segurança para alguém que, ok, eu vou respeitar e vou fazer o que ele está me dizendo, né? Dessa forma. Exato. E aí, ela começa uma jornada. Faz uma consulta com um advogado, com outro, com outro, com outro. O direito não é uma ciência exata, cada um vai ter um viés, cada um vai dar uma sugestão ou uma solução estratégica diferente. E aí ela vai olhando quem é que poderia ser essa pessoa para estar do lado dela. Essa também não é uma tarefa fácil, porque como a gente comentou hoje, se eu vou para um escritório que tem um perfil mais litigioso, mais de brigar, mais de vencer, eu posso me sentir confortável naquele primeiro momento, falando, nossa, esse advogado vai me defender. Mas será que esta briga acirrada realmente é o que essa mulher quer? No íntimo não é. No fundo, eu acho que ninguém quer. Pode Essa ser, briga louca, pode desenfreada. ser, mas identificar este perfil do advogado, também ninguém nos fala. Olha, quando você for consultar um advogado, veja se ele tem uma tendência para a composição, para o acordo, para uma situação de acomodação, ou uma tendência para o litígio, para a briga. Porque daí, Existe isso. é lógico, Olha só, sim. que atenta. Sim. Eu disse para você, chegou, problema, mediação conhece? Ah, não conheço, me explica. Quer fazer? Não quer fazer? Beleza, vamos para o processo. Quer tentar? Gostaria. Por quê? Tem vantagem? Tem. É mais rápido, é menos oneroso, é menos estressante, não tem custos no processo. E você termina uma relação com mais dignidade. Parece bom? Eu acho que parece bom. Eu acho que parece bom. Ou você me traz todos os documentos, a gente reduz isso no papel e entrega para o juiz decidir. Onde vocês querem concentrar o poder? Nas mãos do judiciário ou nas suas mãos? Estamos aqui falando de poder. É verdade. O poder... E o poder real está na nossa escolha. Nós temos o poder real. Só que muitas vezes nós, você, eu, você, não sabemos, não nos damos conta de que as respostas estão aqui dentro e que a gente tem o poder de escolha. Porque no momento em que você não escolhe, alguém está escolhendo. A vida é assim, para tudo, né? Se você ficou em silêncio, algo está acontecendo ao teu redor e está sendo tomada uma escolha, uma decisão. É isso aí. Né? E nesses casos, você decide que não quer tomar a decisão. Você decide que quer que o juiz tome esta decisão na escalada do processo. É uma escolha. É uma escolha.
Bom, a gente falou sobre essa busca do advogado e depois do momento que a mulher escolheu esse advogado, ela não se sentiu confortável, está desconfiadíssima do advogado. Existe essa chance do advogado não ser tão sério? Não. Eu acho que a pergunta é delicada para uma advogada. Mas eu tô perguntando assim. É isso aí. voz da mulher. Aqui É tem que real. perguntar, é real. Existe, né? É lógico que existe. A OAB, né, é o nosso órgão fiscalizador, a Ordem dos Advogados do Brasil, e ela tem um tribunal de ética. Assim como tem desvios de conduta médica, e a gente tem, né, um órgão fiscalizador para fiscalizar os médicos, assim como a gente tem a corregedoria no judiciário para fiscalizar os juízes, a gente tem elementos humanos exercendo suas profissões. Então, é possível que um advogado não seja ético? Claro que é. É possível que um médico não seja ético. Ou um engenheiro, um arquiteto, ou qualquer profissão. Qualquer profissão. Então, nessas disputas, havendo quebra nesse vínculo de confiança, que é, sem dúvida, fundamental, você precisa ter alguém do seu lado defendendo a sua causa, a confiança tem que ser 100%. E se em algum momento você sentir, pressentir ou intuir ou qualquer coisa que o valha de que seu advogado não está sendo fiel às suas causas, você tem que trocar de advogado. Sem dó nem piedade. Não, é uma Você questão chega lá profissional. Exato. Essa é uma questão profissional, olha. Não... como cabeleireiro. Tipo assim, sabe? Você tem um contrato com seu advogado, obviamente que ele prestou algum serviço, você vai ter lá que romper esse contrato, acertar os honorários e tal. Mas para continuar uma relação de confiança como essa, duradoura como essa, porque são anos, né, Leila? Não é uma coisa assim, amanhã não te vejo mais. Você vai ter que manter o contato com seu advogado para todos os momentos, vai ter que estar com ele em audiência, vai ter que dar elementos, provas, vai ter que acompanhar os recursos, enfim. Ele é o seu parceiro, o seu companheiro nessa jornada. Se você não confiar, existem ferramentas para você falar, para você comunicar, para você revogar a procuração que foi outorgada a ele, porque ele precisa de uma procuração para te representar em juízo. Então, você vai revogar aqueles poderes, vai romper o contrato e partir para um novo profissional que possa atender às necessidades naquele momento. E o que eu acho importante é que a mulher não se intimide. Eu acho que é isso, a busca da verdade. Não está satisfeita, não está segura, não tenha medo de fazer a troca. A ação, nesse caso, é melhor. Mas nós sabemos agora da dica da mediação, que pode economizar muita dor de cabeça e mais sofrimentos, né? Doutora, e tem uma base de apoio, alguma rede de apoio onde que essa mulher possa contar? Vocês desenvolvem algum tipo de trabalho de divulgação com orientações? Ou tem alguma coisa nesse gênero? Bom, a própria justiça, ela tem esse atendimento emergencial nos canais para violência, para atendimento via Procuradoria de Assistência, para situações mais graves. A consulta ao advogado, ela é fundamental em qualquer momento. Eu, pessoalmente, quero criar, né? E a gente não pode divulgar ainda, mas uma ferramenta, usando esses recursos tecnológicos que a gente tem, para que a mulher possa ter apoio, para que ela possa ser acolhida neste primeiro momento de incertezas, independente do caminho que ela vai tomar, independente da mediação, do processo, da contratação de um advogado, que ela possa ter bases para tomada de decisão, para a escolha do caminho. E o que falta para ela é conhecimento. Hoje a gente tem, não só nesse momento da vida, mas todo mundo, uma fonte inimaginável de informação, mas a gente não tem a certeza da origem dessa informação, da seriedade, da atualidade dessa informação.
Então, é muito difícil. Eu que nunca pesquisei sobre divórcio, por exemplo, eu sou uma mulher e quero entender como é que está a situação dos alimentos, entrar no Google e fazer uma pesquisa genérica sobre o tema. Vai vir tanta coisa e depois eu não tenho elementos para fazer uma triagem com responsabilidade do que aquilo é certo ou errado, atual ou não atual. Os canais oficiais são os mais seguros, aonde a mulher pode, por exemplo, no caso da violência doméstica, para ela ter uma medida protetiva. De que forma essa mulher pode, onde ela pode recorrer? No caso específico da violência doméstica, ela deve ir a uma delegacia da mulher. A gente tem Sempre delegacias delegacia, especializadas, mas ela pode ir a qualquer delegacia de polícia. Isso é amparada pela Lei Maria da Penha. Sem dúvida nenhuma. Né? Agora, o que a gente tem nesse momento para atender uma necessidade social, Leila, isso que é importante ficar claro. Eu fiz uma análise e uma pesquisa criteriosa com mulheres de todas as idades, de 30 a 60 anos. Mulheres que a gente já atendeu e que nunca atendeu, mas que passaram por situações de divórcio, finalizadas ou em andamento. As dores são as mesmas, as dúvidas são as mesmas, as inseguranças são as mesmas. Aí você me perguntou, onde essa mulher tira essas inseguranças? Onde ela tira as dúvidas? São esses caminhos que a gente falou, mas de uma forma mais efetiva e mais rápida. Nós criamos um grupo de WhatsApp exclusivamente para esse contato. Uau, que bárbaro! Esse grupo, ele poderá permitir a interação entre essas mulheres. Ele permite a anonimização, então você não precisa se identificar. E você pode colocar lá a sua dúvida, aquela que você ia pesquisar no Google. Ai, gente, que fantástico isso! Eu queria saber, hoje eu estou vendo uma situação assim, assim, assim. O que a lei fala sobre isso? Perguntando para as pessoas que são Perguntando para um advogado. Exatamente, os experts em respostas, não no Google. É um trabalho que atende a uma função social, que vai propagar conhecimento. E aí cada pessoa poderá, no seu íntimo, na sua realidade, tendo um pouco de base do que é a situação real, fazer a escolha. Puxa, entende? Já sei que essa ameaça que ele vai tirar os filhos de mim é completamente infundada. Gente, adoro empoderamento, isso é mesmo. Isso não existe na minha realidade, porque eu escrevi aqui qual é a minha realidade. Exato, a minha dúvida, o meu medo, o meu questionamento, e você tem ali já... Então, fantástico, você pode divulgar para a gente, para todo mundo que está assistindo esse WhatsApp, claro, é da tua empresa, né? Ele chama Clara. Clara. E a gente deu um nome de mulher de propósito, e escolhemos esse nome por causa do sentido. A gente quer que a mulher se sinta mais forte com Clara, com clareza, com luz, com conhecimento. É um local onde não há uma consulta jurídica para um advogado, como ela faz no escritório. É um local de propagação de conhecimento. Aberto, homens e mulheres podem consultar, porque eu atendo homens com inúmeras dúvidas, inúmeras angústias, inúmeras ansiedades, que também não entendem. Eu tenho homens que falam assim, olha, eu quero fazer tudo que a lei manda, só que eu não sei o que a lei manda. Exato, existe muita desinformação. Então, é um recurso de tecnologia para divulgar conhecimento seguro, rápido, e que eu espero que possa ajudar essas mulheres a mudar o rumo das coisas um pouco. Com toda certeza. Que bravo, já estou amando a Clara.
Vamos colocar aqui na tela esse WhatsApp. Eu preciso pegar o meu, e eu tô sem o meu celular da A moda. gente vai colocar aqui embaixo na legenda também vai estar direitinho escrito todos os detalhes dos contatos da doutora Laura Di e da doutora Clara também. A Agora doutora nós temos Clara, uma grande assistente. uma aí. grande aliada para que nós possamos descobrir o real poder real. É isso aí. E o que nós precisamos são conversas como essa aqui, cheia de sinceridade, de união. Por isso, a participação de vocês é sempre super importante. Deem um feedback para a gente, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que pode ajudar alguém que está precisando, que está com essa angústia. E fantástico, doutora Laura Di, eu quero agradecer demais. Foi mais do que eu esperava, foi incrível esse encontro. Muito obrigada pelo teu tempo. E surgindo outras dúvidas, a gente vai te... Ainda muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente aqui, com esse poder real, vai ajudar muita gente em vários temas. Obrigada pelo... Obrigada. Claro que sim. Gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais um episódio imperdível nessa sala poderosa com um convidado poderoso. Então, espero vocês. Beijos!